Olá, turma, tudo bem? Aqui é a professora Arcanja de Língua Portuguesa. O nosso assunto gramatical de hoje é sobre sílaba tônica e sílaba átona. Lá no nosso livro de Língua Portuguesa, na página 80, 81, nós temos esse assunto. Vamos conferir aqui e depois a gente vai para lá, ok? Então, o que nós vamos ver aqui é sobre também a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. As sílabas tônicas, elas são classificadas de acordo com a posição que aparece nas palavras. Vamos ver então aqui como se classifica as palavras quanto à sílaba tônica. Então, gente, tônico, vocês já sabem que vem de forte, né? Uma coisa forte, né? Como nós vamos ver sílaba tônica e sílaba átona. Então, a gente já sabe que a sílaba tônica é a forte e que a sílaba átona é a sílaba que é pronunciada com menos intensidade, ou seja, mais fraquinha, não é isso? Nós temos que entender também que nem toda sílaba tônica é acentuada. Toda palavra tem a sua sílaba tônica, mas nem todas são acentuadas, né? Vamos ver então aqui como fica essa classificação das palavras quanto à sílaba tônica, ok? Então, gente, olha, prestem bem atenção. Observem esses quadros. Nós temos aqui oxítona, a sílaba tônica é a última. Então, olha, preste atenção que a gente começa a contar as sílabas da direita para a esquerda, ou seja, do final para o início, não é isso? Vejam aí, nós temos aí marcada a palavra você, C é a sílaba tônica. É como se elas estivessem numa fila e a gente começasse a contar do primeiro até o último, não é isso? Então, você, a sílaba tônica é C, ela se classifica como oxítona, porque quando a sílaba tônica é a última, a palavra é oxítona. Temos aí a palavra esfriou, a palavra anoitecer. Então, todas essas três têm a última sílaba tônica e são chamadas de oxítonas. As paroxítonas é quando a sílaba tônica é a penúltima, né? Você conta última, penúltima, não é isso? Temos aí, então, festa, agora, chocolate. Percebam que aí nós temos palavras, tanto oxítonas como paroxítonas, sem acento e dá para identificar qual é a sílaba tônica, porque é a sílaba pronunciada com maior intensidade. É só você pronunciar normalmente que vai intensificar mais em uma sílaba, né? Por exemplo, festa, agora, chocolate. Ouviram? Paroxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, contando da direita para a esquerda, lógico, nós temos aí última, penúltima, antepenúltima. Então, a sílaba tônica aí é a antepenúltima. Então, a palavra é paroxítona. Fenômeno. Vejam que aí as duas estão acentuadas e mais na frente nós vamos ver que todas as palavras paroxítonas, elas se apresentam acentuadas. Então, vendo esses exemplos, o que nós podemos concluir que a sílaba pronunciada com mais intensidade em uma palavra é chamada sílaba tônica, a qual pode ser acentuada graficamente ou não. Já as sílabas pronunciadas com menos intensidade são chamadas sílabas átonas, ok? Em algumas palavras da língua portuguesa,
é empregado o acento agudo para marcar a sílaba tônica. Por exemplo, na palavra café, terrível, árvore, né? O mesmo ocorre com o acento circunflexo, também para marcar a sílaba tônica nas palavras. Por exemplo, na palavra lâmpada, vovó, vovô. No entanto, mesmo as palavras não apresentando acento gráfico, tem uma sílaba que é pronunciada com mais intensidade que as outras, né? Foi o que nós acabamos de observar, é isso? Sabemos também que na língua portuguesa existem palavras compostas por uma única sílaba, formada por uma única sílaba, chamadas de monossílabos, os quais podem ser classificados como tônicos ou átonos, dependendo da intensidade com que são pronunciados. Então, os monossílabos tônicos são pronunciados com intensidade, têm significado próprio. Por exemplo, mês, pés, dois, gol, sol, lã. Então, percebam que alguns têm acento e outros não, mas são pronunciados com intensidade. Quanto aos monossílabos átonos, são pronunciados de forma fraca, com menos intensidade, e não apresentam um significado próprio. Quando apresentados isoladamente, eles sempre vêm acompanhados de outras palavras para ter significado. É possível classificar os monossílabos como tônicos ou átonos com base em uma classe de palavras. Veja alguns exemplos no quadro abaixo. Então, percebam aí monossílabos tônicos. Podem ser substantivos, adjetivos, advérbios, alguns pronomes, verbos, interjeições e numerais. E os monossílabos átonos, eles podem ser artigos definidos, indefinidos, vejam aí os exemplos, preposições, né? E conjunções. Ainda não vimos essas classes de palavras, mas são essas palavras aí, né? Que são chamadas de preposições e conjunções. Nós ainda vamos ver sobre o emprego dessas palavras, ok? Observem esse exemplo. É uma manchete. Escolas estaduais realizam matrículas de novos alunos no mês de julho. Então, o que nós observamos aí, que nós temos dois monossílabas, um tônico e um átono. Percebam, mês é um monossílabo tônico, não é isso? Vem até acentuado, é uma palavra formada por uma única sílaba e é pronunciada com intensidade. A palavra de, ela é pronunciada com menos intensidade, então ela é um monossílabo átono e vem acompanhada, realizam matrículas de novos alunos, né? De quê? De novos alunos. Ela não tem sentido sozinha. Já as tônicas, os monossílabos tônicos, eles têm sentido sozinhos, né? Eles formam uma palavra. Sol, por exemplo, é um substantivo, não é? Adjetivo, mal, é um adjetivo, tem sentido mesmo estando sozinho, não é isso? Olhem, só lendo a palavra, pronunciando, a gente já identifica a sílaba tônica. Mas para você classificar, você precisa estar separando as palavras em sílabas para poder você saber se é a última, se é a penúltima, se é a antepenúltima, contando sempre da direita para a esquerda, não é isso? Então, vamos ver aqui, nós temos 3 colunas, vamos ver aqui da primeira coluna, a palavra amendoim. Estamos vendo que a última sílaba é a forte, não é? A mais forte, é a tônica, então ela é o quê? Oxítona. A mesma coisa acontece com a palavra amor. E as outras 3, ou acentuada ou não, a sílaba tônica é a última. Então, essas palavras da primeira coluna são classificadas como oxítonas, não é isso?
Vamos ver a segunda coluna: água, ferrugem, mosquito, alfabeto e língua. Nós vimos o quê? Que a sílaba tônica pronunciada com mais intensidade é a penúltima, não é isso? Então, quando a sílaba tônica é a penúltima, essas palavras são classificadas como paroxítonas, certo? Terceira coluna, nós temos aí músicos, máximo, relâmpago, linguístico e histórico. Então, temos aí 5 palavras que são proparoxítonas. Por que elas são proparoxítonas? Porque a sílaba tônica é a antepenúltima, não é isso? Percebam que essas palavras todas são acentuadas, como falei para vocês. Todas as palavras proparoxítonas, elas recebem acento na sílaba forte. Então, é muito fácil identificar, não é isso? Observemos aqui mais 4 colunas de palavras, onde nós percebemos que algumas palavras recebem o acento agudo e o acento circunflexo. E esses acentos, eles só podem recair sobre a sílaba tônica das palavras, ok? Então, nós já sabemos, quando a palavra está acentuada, ela é a sílaba tônica da palavra. Então, é só contar e classificar. Vejam aí, na coluna amarela, o quadro amarelo, só há palavras oxítonas. No quadro verde, só há palavras paroxítonas. E no quadro azul, só palavras proparoxítonas. Percebam os acentos agudos e circunflexos na sílaba tônica. E percebam também, mais uma vez, que todas as palavras proparoxítonas recebem acento. Tudo bem? Concluindo o nosso assunto, percebemos que é um conteúdo bem fácil de aprender. É só prestar atenção, voltar à videoaula se necessário, fazer as anotações no caderno e também praticar através das atividades propostas. Façam tudo com atenção. Então, até a nossa próxima aula, ok?